bem, pessoal, nós vamos confeccionar hoje o grampo de Adams. O grampo de Adams, ele serve para dar retenção à placa de Hawley, a placa removível de Hawley. Então, esta placa é uma placa de contenção. Então, ela apresenta grampo de Adams, grampos auxiliares, o arco de Hawley. Nós vamos fazer primeiramente o grampo de Adams, depois um grampo que é o grampo auxiliar e por último nós vamos fazer o arco de Hawley. Então nós temos aqui uma placa que é a placa de Hawley. Então ela é constituída por um grampo de Adams, aqui está o grampo auxiliar e aqui um arco vestibular. Então o grampo de Adams, ele tem aqui uma barra vestibular, tem aqui as alças vestibulares e tem aqui um segmento que passa pela oclusal dos dentes e vai em direção aqui ao palato. Então, para que a gente possa confeccionar o grampo de Adams, nós temos aqui uma caneta para marcar o fio, nós temos aqui um alicate de corte, o alicate 139, um Rollenbeck, uma régua, o fio, que é o fio 08 ou 07. Então nós podemos então, a partir disso aqui, começar a confeccionar nosso grampo. O primeiro passo para confeccionar o grampo de Adams é a gente remover no modelo de gesso. Isso aqui não é um modelo de gesso, é um de resina, mas nós temos aqui as papilas interdentais. Então a gente vai remover com o Rollenbeck, primeiramente, essas papilas interdentais para que as alças vestibulares possam ficar aqui nessa região para dar uma maior retenção ao grampo de Adams. Nós vamos primeiramente marcar aqui, como vocês podem ter visto, nós temos aqui, olha, duas marcas que correspondem aqui às cúspides vestibulares. Então nós temos aqui a cúspide mesovestibular e aqui a cúspide distovestibular. Então vamos confeccionar então o nosso grampo de Adams. Primeiramente eu pego aqui o fio 08, eu vou medir 8 centímetros. 8 centímetros é mais do que suficiente para que a gente possa então confeccionar esse grampo. Como o fio vem enrolado, então é necessário que a gente faça a sua retificação. O que é a retificação do fio? É deixar o fio, ele está curvo, vamos deixar o fio mais reto. Então isso se chama retificação do fio. Pronto. Então o fio está retificado, está reto. Eu marquei aqui então, na face vestibular do molar, as cúspides vestibulares, a mesovestibular e a distovestibular. Esse modelo é um modelo de adulto, ou de uma pessoa já com uma dentição permanente. Então a gente faz o grampo de Adams no primeiro molar. Se fosse uma dentição de uma criança, com uma dentição mista, então a gente poderia fazer ou no segundo molar descido ou no primeiro molar permanente. Então eu vou primeiramente fazer aqui uma dobra, uma angulação de 90 graus. Então tá aqui, 90 graus. Aí eu venho aqui no meu modelo e vou marcar no fio aqui a cúspide mesovestibular. Então tem aqui a cúspide disto e aqui a mesovestibular. Agora eu vou fazer uma outra dobra de 90 graus.
Então está aqui. Feito isto, eu vou fazer, então veja bem, aqui seria a barra vestibular. Então feito isso aqui, eu vou confeccionar as alças vestibulares. Então vejam que o alicate 139, ele tem aqui uma parte chamada porção piramidal e aqui uma porção cônica. Então, com a porção cônica, na extremidade mais anterior, eu vou pegar bem aqui, tá vendo? Bem na extremidade anterior e vou fazer a alça. Então tá aqui a minha alça de um lado. E eu vou fazer aqui a alça do outro lado. Então tem aqui as duas alças vestibulares, a barra vestibular. Vejam que a barra ela está coincidindo com os dois segmentos. Mas a gente não pode deixar dessa forma, porque veja bem, se eu colocar aqui, veja que ela está encostada na face vestibular do molar. Aí eu não vou ter retenção nenhuma. Então, para que a gente tenha uma boa retenção, eu vou ter que dobrar esta alça numa angulação de 45 graus. Então eu pego aqui somente na alça e faço aqui uma curvatura de 45 graus. De um lado e aqui do outro lado. Então veja que agora essa barra ela se afastou aqui do grampo de Adams. Se eu colocar aqui no nosso modelo, veja que ela está afastada da face vestibular. Pode colocar aqui bem por oclusal, bem por cima, né? Também dá para ver bem que ela está afastada. Feito isso, agora eu vou fazer a transposição desses dois segmentos para o palato. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu pego aqui meu grampo, eu vou marcar aqui um ponto, bem na região de ponto de contato, entre o segundo pré e o primeiro molar, e vou, com a parte cônica, eu vou fazer a transposição, então, aqui, desse segmento para palatino. Então está aqui, ó. Então o segmento foi para palatina. Eu vou aqui marcar um outro pontinho. Aqui. Está aqui o ponto. Vou fazer aqui uma angulação de uns 45 graus. Feito isso, eu vou fazer uma baioneta. Então, para que serve essa baioneta? Para proteger a papila interdental. Então, eu pego o meu alicate. Aqui está a parte piramidal. Eu vou jogar para baixo, em direção aqui à parte cônica. Desço um pouquinho o alicate e levanto. Então, eu fiz aqui, olha, o que a gente chama de baioneta, que vai proteger a papila interdental. O nosso grampo já passando por palatino. Eu posso acomodar melhor esse grampo aqui na região palatina, abaixando um pouquinho mais aqui. Vou cortar um pedacinho do fio. Vou dobrar.
em direção ao palato e vou cortar aqui o nosso fio que fez aqui a transposição. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Então eu venho, marco aqui a região do ponto de contato, faço uma inclinação de 45 graus, aqui, 45 graus. Vejam que ele está bem adaptadinho aqui. Faço outra marcação aqui, para que ele possa se adaptar melhor ao palato. E aproveito e faço a baioneta, como eu fiz daqui do outro lado. Então eu abaixo um pouco aqui e levanto aqui. Então essa baioneta, ela vai servir para proteger a papila interdental que está aqui. Aí eu corto. Eu vou baixar aqui e cortar aqui meu fio. Coloco novamente aqui meu grampo. Aí. Tá bem justo. Agora, no final, a gente vai fazer com que esses dois fios fiquem voltados um pouquinho para a mesial. Então, como é que eu vou fazer isso? Onde eu fiz aqui a minha baioneta, eu vou jogar isso aqui um pouquinho para a mesial e aqui a mesma coisa. Um pouquinho para mesial. Coisa mínima. Por que eu faço isso aqui? A gente faz isso para facilitar o corte, para a gente facilitar então o corte da resina. Então nós temos aqui o final do nosso grampo de Adams. Vamos deixar o grampo aqui. Feito então o grampo de Adams, nós temos um outro grampo de retenção, que é o nosso chamado grampo auxiliar, ou grampo interproximal, e alguns o denominam também de gota. Então esse grampo interproximal, ele é um grampo bem fácil de se fazer, de se confeccionar. Então a gente vai pegar aqui o nosso fio 0,8. Eu vou medir aqui 4 centímetros. É mais do que suficiente. Vocês vão ver que ainda vai sobrar grande parte do fio. Mas é sempre melhor a gente ter um excesso do que depois, no final, faltar material. Então nós temos aqui... Nós estamos fazendo aqui a retificação novamente do fio. Bom, então nós vamos fazer aqui agora o nosso loop. O que é o loop? O loop é uma volta completa. Essa volta, ela é feita com a parte cônica do alicate. Sempre que nós vamos fazer uma volta, né, uma mola digital, por exemplo, em que a gente faz um helicoide, nós vamos usar sempre esta ponta cônica. Então,
Como é que eu vou fazer isso? Eu pego bem na extremidade final do fio, com a menor parte aqui da porção cônica, seguro firmemente o alicate e faço aqui um loop. Olha aqui, esse aqui é o loop. Feito isso aqui, eu coloco aqui a minha ponta dentro do loop e vou trazendo o alicate aqui para trás. Quando eu percebo que o alicate para, eu faço isso aqui, ó, eu dobro. Então eu tenho aqui o loop, ele tem uma pequena curvatura. Aí eu pego aqui, como se fosse uma cabecinha aqui, olha, é aqui o pescoço. Eu vou pegar aqui bem no pescocinho, com a parte quadrada do alicate, e vou fazer uma dobra de 90 graus. Tá aqui. Uma dobra de 90 graus. Eu vou cortar aqui uma parte do fio. E eu vou colocar então, olha aí. Então o loop ele fica por vestibular. Então para dar retenção depois no fio. Então ele vem assim do protético, dessa forma. Na hora que o profissional for colocar a placa no paciente, então ele vai fazer a ativação. Então ele pega isso aqui e dobra para dentro um pouquinho e coloca aqui, vai ter uma retenção. Se ele acha que a retenção está muito exagerada, pode machucar inclusive a papila, ele volta um pouquinho. Então, fez isso aqui, eu vou fazer uma outra marcação no fio, bem aqui no contato do dente. Uma marcação. E com a parte cônica do alicate, eu vou dobrar isso em 45 graus para se acomodar aqui no palato. Então veja que o nosso grampo auxiliar, ou interproximal, ele já está praticamente aqui adaptado aqui no nosso modelo. Eu venho aqui agora e vou marcar o fio entre o processo palatino da maxila e o processo alveolar. Então, no encontro do processo palatino da maxila e do processo alveolar, que é essa região aqui, eu faço uma marcação aqui no fio. Eu vou cortar aqui e vou dobrar isso aqui para o lado mesial. Então ele vai ficar dessa forma. Então aqui está o nosso grampo interproximal, o loop voltado para vestibular, o arco aqui passando entre as proximais do dente e se adaptando aqui na região do palato. A gente faz aqui uma dobra que vai facilitar o recorte da resina e ao mesmo tempo vai dar uma retenção maior ao aparelho. Então nós temos aí feito então o nosso grampo auxiliar. Nós fizemos então um grampo de Adams, um grampo auxiliar,
Agora nós vamos confeccionar o arco vestibular. O arco vestibular, ele é um pouquinho complexo, mas também não é nada difícil fazer. Então eu vou pegar aqui o fio 08 e vamos fazer com uma medida de 15 centímetros. Nós vamos fazer a retificação do fio, deixar ele bem retinho. E como ele é um arco vestibular, então vai pegar todo esse contorno aqui. Então a gente tem que fazer uma forma de um arco, né? Então eu vou dar a forma aqui ao meu fio de um arco que vai coincidir então aqui com a parte vestibular . Pronto. Então está aqui mais ou menos confeccionado. Eu vou medir aqui, eu vou marcar aqui o meio. Feito isto, eu vou marcar aqui a mesial do canino. Faço uma marcação aqui na mesial do canino. Então está aqui o central, lateral, canino. Então eu marco aqui na mesial do canino. Com a parte piramidal voltada para baixo, eu vou fazer aqui uma angulação de 90 graus. Aí eu dou uma acertadinha no fio, deixo ele mais reto. Aí, então ele ficaria assim. Feito isto, eu vou fazer uma alça. Então tá aqui a alça. E vai servir para a gente fazer depois a ativação do nosso arco vestibular. Então está confeccionada aqui a alça. Às vezes a gente tem que aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho. Então a gente coloca aqui e vai verificar. Pronto. Aqui, olha, ela ultrapassou um pouquinho. O arco também é inclinado. Então eu venho. É coisa fácil da gente arrumar. Eu coloco aqui o alicate e jogo um pouquinho a alça para dentro. Pronto. Então agora dá para ver que a alça, ela está passando aqui, tá vendo? No canino. Eu vou marcar aqui o ponto de contato. Eu marco aqui o ponto de contato e vou transpor esse segmento para o palato. Pego aqui a ponta cônica do alicate e faço aqui uma angulação de 45 graus. Pronto. Agora eu vou acomodando esse arco aqui no palato. Então eu marco aqui no ponto de contato a parte lingual ou palatina e faço uma pequena dobra aqui em direção ao palato.
Chegou nesse ponto, eu já posso, então, cortar aqui nosso fio. Aí eu vou marcar essa região entre o processo palatino, na maxila, e o processo alveolar. Eu marco aqui e faço uma dobra voltada para mesial, que vai servir de retenção, e ao mesmo tempo que vai servir de retenção, ele vai facilitar então o recorte. Vai facilitar então o recorte da resina depois. Posso cortar um pouquinho aqui. Então esses acabamentos a gente vai fazendo aos pouquinhos até a gente deixar o nosso arco como está aqui, ó. Veja que está passando por vestibular aqui dos dentes, aqui no canino. Aí, da mesma forma, olha aqui a parte, tá vendo aqui nós temos aqui a linha média, ela está mantendo aqui a marquinha na linha média. Então eu seguro firme aqui e vou marcar a mesial do canino. E fazer o mesmo procedimento que eu fiz do outro lado. Então eu venho com o alicate, com a parte piramidal ou quadrada do alicate, e faço aqui uma dobra de 90 graus. Acerto aqui o fio, deixo ele mais reto e vou confeccionar uma alça como nós fizemos aqui do outro lado. Então, com a parte cônica, eu seguro um pouquinho acima do arco e vou dobrando essa minha alça aqui. Se essa alça ficar um pouquinho pequena ou um pouquinho maior, não tem problema. Eu vou aumentar ou diminuir. O que eu estou vendo aqui, olha, é que ela está acompanhando o fio. Ela tem que ficar um pouquinho para dentro. Então eu pego minha alça aqui e dobro um pouquinho para dentro. Veja então que a alça, ela coincidiu certinho com a altura do canino e está bem aqui no ponto de contato do dente. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a transposição desse fio para o palato. Então eu vou marcar aqui, como nós fizemos do outro lado, eu vou marcar aqui o ponto de contato. Vou fazer aqui uma dobra em direção ao palato. Já vou aproveitar, vou cortar o fio aqui, olha, para facilitar o meu trabalho, né? Que nós vai ficar pegando no palato e vai ficar difícil da gente confeccionar o arco. Então veja que ele está reto, né? Ele não está encostadinho no palato ali, ó. Então eu venho, faço a mesma marcação que eu fiz aqui. Eu marco aqui por lingual e vou abaixar aqui o fio. Olha lá. Então o fio ele está encostadinho no palato. Aí eu vou cortar isso aqui. Vou cortar e fazer essa dobra que eu fiz para dar retenção e para facilitar o recorte da resina.
ficou um arco, olha aqui. Está ligeiramente afastado, ele tem que ficar ligeiramente afastado do palato, porque na hora que a gente for colocar a resina tem que ficar dentro do fio. Se ficar encostado no palato, muito encostado, então vai ficar aparecendo o fio. E não pode. Muito bem, então nós temos aqui o nosso arco de Hawley. Veja que ele pega aqui toda a parte vestibular dos dentes. Ele não pode ficar nem muito abaixo para cervical, nem muito para incisal. Essas retenções têm que ficar afastadas do palato. Eu vou pegar aqui uma cerinha e vou colocar aqui para a gente mostrar então o que nós fizemos hoje. Vejo que, da mesma forma que no arco vestibular de Hawley, a gente não encostou o fio no palato, vejam que o grampo de Adams, ele também fica afastado do palato. Ele não fica junto do palato, ele tem que ficar mais ou menos 1 milímetro afastado do palato, para na hora da acrilização o fio não ficar para fora do acrílico. Então eu vou colocar aqui a cera. E o grampo auxiliar, ou interproximal, ou o chamado gota, por alguns autores. Eu, particularmente, prefiro grampo auxiliar, ou grampo interproximal. Agora meu filmador aí vai ver o melhor ângulo. Então nós temos aqui uma vista superior, mostrando então os grampos de retenção no palato. Eu volto a insistir que eles não devem ficar encostados no palato. Eles devem ficar distante 1 milímetro do palato. Então estamos vendo aqui uma vista por palatino. Aqui uma vista anterior. E uma vista por proximal. Vejam que eu fiz de um lado apenas o grampo auxiliar e o de Adams. Também tem que fazer do outro lado. Então são 2 grampos auxiliares, 2 grampos de Adams e um único arco de Hawley. Uma vista lateral. E com isto nós encerramos então esta aula prática de arco vestibular de Hawley, grampo interproximal e grampo de Adams.